Gênesis capítulo 25. Esse óculos aqui é uma bênção, tem hora que eu vejo menos com ele. Gênesis capítulo 25, do versículo 29 ao versículo 24. Amém? Os irmãos acharam, está ali projetado. Quando desprezamos a bênção de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou esgotado e faminto do campo. Pediu-lhe: deixe-me comer deste cozido vermelho, pois estou com muita fome e exausto. Por isso, mais tarde, deram também a Esaú o nome de Edom, ou seja, vermelho. Então Jacó lhe propôs: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. A qual Esaú replicou: eis que vou morrer, de que me servirá o direito da primogenitura? Jacó quis oficializar o ato. Jura-me primeiro, portanto. Esaú lhe jurou e vendeu o seu direito da primogenitura a Jacó. Então Jacó lhe deu pão e um ensopado de lentilha. Ele comeu e bebeu até fartar-se. Levantou-se e partiu. Assim desprezou Esaú todos os seus direitos de filho mais velho. Senhor amado, mais uma vez, graças te dou pelos seus favores para conosco. Graças te dou pela sua bondade. Deus, graças te dou pela bênção que há sobre as nossas vidas. Senhor, eu te agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, eu quero conversar com a igreja, eu quero pedir a atenção dos irmãos, porque nós não estamos em outro lugar. Este não é outro lugar, senão o lugar onde o Senhor Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Eu quero conversar com os irmãos quando desprezamos a bênção de Deus. E sabe, queridos irmãos e amadas irmãs, muitas pessoas que perdem a bênção de Deus, perdem a bênção de Deus por não vigiar. A Bíblia nos chama a atenção, a Bíblia está sempre nos chamando a atenção para que nós vivamos uma vida de vigilância. Tem um hino da harpa que diz, tem um hino antigo que diz que vigiai é ordem santa, vigiai em oração. Vigilância é uma ordem dada por Deus para todos os seus filhos. Por quê? Porque o diabo, o nosso adversário, ele anda ao nosso redor e derredor, buscando oportunidades, buscando a quem possa destruir, a quem possa tragar. Há uma luta que é travada todos os instantes, querendo destruir a nossa vida. Há uma luta que é travada no mundo espiritual, para roubar aquilo que Deus tem te dado, roubar a tua promessa. Esaú, o filho de Isaque, é um exemplo dessas histórias, mais uma dessa história. Esaú, ele era o primogênito de Isaque, e por ser o primogênito, ele tinha o direito de uma bênção especial, ele tinha o direito de uma porção dobrada do seu irmão Jacó. Mas Esaú, ele perdeu esse direito e sofreu muitos prejuízos. Por um momento de provação, por um momento de luta, Esaú, ele tomou a decisão errada. E por tomar uma decisão errada, aquilo que seria dele de direito, ele perdeu. Perdeu porque ele não considerou, perdeu porque ele desprezou a bênção de Deus. E aí nós vamos
a partir desses versículos que nós estamos expondo aos irmãos de Gênesis capítulo 25. Nós vamos conversar a respeito dessa história de Esaú e Jacó, que nos faz pensar os motivos, ou alguns motivos, que nos leva a perder a bênção de Deus, trocando o certo pelo duvidoso. Provavelmente, irmãos, no decorrer desta mensagem, nós vamos nos encontrar em algum momento dessa mensagem, daquilo que Deus tem para falar conosco nesta noite. Eu passei a noite, ou durante um período da noite, hoje de manhã, pensando no que eu queria, no que Deus queria tratar com a igreja. E o que eu queria conversar hoje com a igreja era sobre a noiva, sobre a igreja, a noiva de Cristo, sobre o que o Senhor tem preparado para a noiva, falar sobre o arrebatamento da igreja, a nossa condição de noiva, do que estamos esperando. Mas o que me veio em meu coração nesta tarde é falar sobre quando nós desprezamos a bênção de Deus. Isso porque, irmãos, como nós falamos, no eterno passado, Deus já tinha te visto neste lugar. Deus já te conhece e sabe do que você precisa. E hoje, nós que estamos aqui, precisamos dessa palavra. E aí eu quero conversar com os irmãos que podemos perder a bênção de Deus quando o pecado, quando o cansaço nos domina. A Bíblia nos diz no versículo 29, volta lá, querido irmão. No versículo 29, diz assim: Jacó fez um cozido, preparou uma comida, e Esaú chegou do campo e ele estava cansado. Sabe, querido, quando o cansaço, quando o estresse, ele tira o nosso equilíbrio. Quando estamos esgotados por excesso de trabalho, por excesso de atividades, por excesso de preocupações, com situações acumuladas, decepções, nós devemos evitar de tomar decisões sem primeiro ouvir o que Deus tem a falar. Deus fala conosco. O Senhor Deus nos orienta. Eu estava hoje orando antes do culto, e uma das coisas que eu conversei com o Senhor é que para que o Senhor Deus nos direcione nos caminhos. Porque quando nós nos encontrarmos dispersos, quando nós estamos dispersos, ou nós vamos para a direita, ou nós vamos para a esquerda, porque nós ficamos desorientados. E a Bíblia nos diz que quando nós estivermos desorientados, ou andando para a direita ou para a esquerda, nós ouviremos atrás de nós uma voz nos falando qual é o caminho que nós devemos andar. A Bíblia diz: se te mandares para a direita, se te desviares para a direita ou para a esquerda, você ouvirá atrás de você uma voz te dizendo: este é o caminho, andai por ele. Então, querido, quando você está cansada, quando você está cansado, quando você está estressado, quando você está decepcionado por situações que acontecem nas nossas vidas, a orientação da palavra: evite de tomar decisões, porque você tomar decisão nesta situação, provavelmente você vai te levar a tomar uma decisão errada. E quando você toma uma decisão errada, provavelmente você vai perder ou você vai desprezar a bênção que Deus te prometeu. Eu quero te falar uma coisa, meu irmão e minha irmã. Deus te fez promessas. A irmã Francisca, no seu testemunho, ela disse que fez uma oração e ela esqueceu deste pedido, mas ela disse que colocou na mão de Deus. Ela esqueceu. Querido irmão, eu quero te dizer o seguinte: as promessas que Deus te fez, você pode ter esquecido, mas Deus não esqueceu daquilo que Ele te prometeu. Isso pode estar perdido na sua mente. Isso pode estar meio apagado no seu coração,
Mas Deus não esqueceu. Quando Deus trouxer a promessa que Ele te fez à tona, naquele dia que o Senhor Deus te fez essa promessa, o Senhor Deus vai te lembrar. Você vai se lembrar que Deus te prometeu algo. Quando a promessa que Ele te fez te cumprir, Deus vai te fará lembrar. Aquilo que você esqueceu, a promessa que Deus te fez, você pode ter esquecido, mas Ele não esqueceu. Por isso, meu irmão e minha irmã, não tomem decisões precipitadas na sua vida. Mesmo que você esteja irritada, mesmo que você esteja estressado, mesmo que você esteja estressada, cansada, desorientado, não tome decisões. Busquem a resposta para Deus. Procure o seu pastor, consulte ele, ore com ele, para que Deus te dê a direção certa que você tem que tomar. Lembre-se o que a Bíblia diz, que há caminhos que para o homem, em Provérbio, diz que há caminhos que para o homem parece perfeito, mas no seu final são caminhos de morte. Não tomemos nós decisões precipitadas quando o cansaço nos domina. Nós podemos perder a bênção de Deus quando deixamos que a aparência nos vença. Veja o versículo 30, diz assim o versículo 30, e disse Esaú a Jacó, deixe-me, peço-te, comer deste guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o quê? Edom, que significa vermelho. Aquilo, irmãos, que não te atrai, não te cativa. Aquilo que não parece contigo, não te atrai. Eu quero te dizer que a bênção que você quer, ele tem a tua cara. Ele parece com você, ela parece contigo. Quando Esaú estava andando, ele estava desejoso, ele estava faminto. Ele se deparou com um prato que era a cara dele. Um prato de lentilha vermelho. E diz o texto, deixe-me comer desse cozido vermelho, pois estou com fome e exausto. Por isso, mais tarde, deram também a Esaú o nome de Edom, que seja vermelho. O prato que atendia o desejo, a vontade e o querer. Então, irmãos, Esaú vendeu o que ele tinha de mais precioso. Porque ele foi cativado por aquilo que atendia o seu desejo, a sua vontade e o seu querer. Jacó, ele não era bobo. Jacó, ele sabia exatamente os gostos do seu irmão. Jacó, ele sabia exatamente qual era o desejo do seu irmão. Ele sabia qual era a vontade, qual era o querer. Como eu falei para os irmãos, Jacó, ele não era bobo. E ele fez o prato que tinha a cara do seu irmão. Um prato vermelho. Talvez hoje, ele tivesse enchido o prato de coloral. Ficar bem vermelho. Ou ele talvez tinha pego um extrato de tomate e enchido o prato só com extrato de tomate, porque queria conquistar Esaú pelo olhar. A Bíblia nos fala que uma das entradas do pecado são os desejos dos olhos, a concupiscência da carne, o desejo no olhar, as avarezas da vida. Jacó, ele sabia exatamente o desejo, os pratos que o seu irmão Esaú gostava. Querida irmã, querido irmão, eu quero te dizer uma coisa, preste atenção no que eu vou dizer para você nesta noite. Eu quero te dizer que não vai faltar pessoas espertas, que vai fazer um prato que irá te atender o que você quer. Não vai faltar pessoas que vai querer fazer um prato para atender a sua vontade, para atender o seu desejo.
Eu quero te dizer uma coisa: o que vai te cativar tem um desejo, tem um jeitinho especial, tem um jeito particular, coisas que vai mexer contigo, vai falar coisas que você vai gostar, vai falar coisas agradáveis no pezinho do teu ouvido e vai te arrepiar todo. Porque ele sabe o que falar, sabe o momento exato. Coisas que vai te cativar. Tem gente que sabe, irmãos, o que dizer para te conquistar, te iludir. Usam palavras certas, do jeito certo, no momento certo. E aí, querido, eu quero dizer para você uma coisa. Não toque o que não é para ser, não troque o que não é para ser trocado. Não mexa no que não deve ser mexido. Sabe? Tem coisas mais preciosas. Tem coisas mais preciosas de Deus na sua vida do que você atender, do que você dar lugar para o seu querer, para a sua vontade e para os seus desejos. Se você está com carência afetiva, a pessoa que poderá te destruir a sua vida não vai falar contigo de maneira grosseira, vai falar com você com palavras carinhosas. A pessoa que quer tirar o projeto de Deus na sua vida não vai chegar perto de você com pedradas. Se você tem desejo de uma acessão, a pessoa que quer te destruir, ela não vai chegar perto de você, irmãos, e vai te oferecer uma porta quebrada, não. Ela vai te oferecer uma porta pintada de ouro, para você enxergar. Sabe, queridos irmãos e amadas irmãs, tudo que é construído ou levantado para te destruir tem a tua cara, parece contigo, porque senão não vai te cativar, não vai atender os seus desejos. Aquilo que é levantado para te destruir parece com aquilo que você sonhou. E aí nós escutamos muitas vezes: é do jeitinho que eu sonhei, era tudo que eu esperava, é o meu galã, do jeitinho. Sabe, queridos irmãos e amadas irmãs, o diabo tem os seus secretários. Ele conhece as nossas preferências. O diabo, ele não atira no escuro. Ele não atira aleatoriamente. Ele sabe o que você gosta, ele sabe os teus pratos, ele sabe a comida, ele sabe o tempero. Ele conhece as suas preferências. O jeito da pessoa que você espera. Mas cuidado, irmãos. Espere em Deus, porque pode ser laço. E se é laço, chuta que é laço. Pode ser prato enganoso. E prato enganoso, irmãos, não é para ser comido. Sabe o que a Bíblia fala em Hebreus capítulo 12? Versículo 16, diz assim: ninguém seja devasso, ou profano como Esaú, porque por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Sabe quando nós podemos perder a nossa bênção? Quando nós damos ouvido a propostas carnais. Versículo 31. Bota aí, irmão. Então disse Jacó: vende-me hoje a sua primogenitura. Sempre, queridos irmãos, haverá
alguém nos fazendo propostas ou nos fazendo sugestões que tirará de nós a bênção. Satanás sempre tentará nos atrair para atalhos. Sempre vai ter alguém, irmãos, que vai dizer para você: irmão, vem para a minha igreja. Lá na tua igreja o teu pastor não te reconhece. Lá na tua igreja você não é considerado. Lá na tua igreja você não é visto. Vem para cá que aqui você vai ser visto. Vem para cá que aqui você vai ser considerado. Vem para cá que você vai ser consagrado a isso, aquilo outro. Satanás, ele sempre vai querer te atrair a atalhos. Mas atalhos só levam, irmãos, a desgraças. Atalhos só vai te levar a quedas. Nós não podemos entrar em atalhos. O diabo sempre vai te trazer sugestões. E aí, queridos, a Bíblia diz assim: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede as saídas da vida. Se não guardar nos nossos corações os princípios da palavra de Deus, nós acabaremos errando o caminho. E a Bíblia diz assim, Jesus diz assim: eu sou o caminho. Se você não guardar os princípios da palavra de Deus, você vai errar o caminho que te conduzirá às mansões celestiais. Podemos perder a bênção de Deus quando nós damos ouvidos a propostas, a sugestões carnais. Nós podemos perder a bênção de Deus, irmãos, quando nós damos uma dimensão, ou quando nós exageramos a dimensão do nosso problema. No versículo 32, disse Esaú: eis que estou pronto a morrer. Esaú estava com fome, sim. Ele estava, irmãos, com fome, era uma necessidade fisiológica. Ele tinha vontade de comer, ele tinha um desejo. Mas ele deu mais valor a isso do que a sua aliança com Deus. Ele exagerou a dimensão do problema. Irmão, nós temos visto muitos crentes que começam a ver o seu problema maior do que o Deus que você serve. Começa a colocar o seu problema numa dimensão maior do que o Deus que você serve. Outro dia eu estava falando sobre isso. E me veio a memória agora de novo sobre a batalha de Davi com Golias. Quando nós lemos a respeito desta batalha, Golias, ele era um gigante, ele estava em cima de uma colina. Então, apesar da sua estatura e ele em cima da colina, ele ficava mais alto. A Bíblia diz que o sol pegava nas costas de Golias, ou seja, a projeção da imagem de Golias era aumentada no terreno. Porque o sol projetava a imagem dele, então fazia com que ele ficasse mais alto. O povo, os soldados de Israel, quando eles viam Golias no alto da colina, e quando eles olhavam para o chão e via a imagem projetada de Golias, o que acontecia com eles? Ficavam com medo. Mas quando Davi chegou, Davi não olhou para Golias que estava em cima do morro, nem olhou para a imagem projetada. Davi chegou: quem é este incircunciso que se atreve a desafiar o Deus dos exércitos? Davi disse para o problema. E qual era o problema? Golias. Você venha para mim
com machado, com espada, com lança, todo armado. Mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. Irmãos, o seu problema, ele é pequeno diante do Deus que tudo serve. Hoje nós tivemos um testemunho, que eu vou te falar de novo, a respeito do testemunho dado pela irmã Francisca. Os irmãos e as irmãs que conhecem pessoas que vivem o problema que ela vivia. E sabe o quanto é difícil. Mas ela colocou o Deus que ela serve na frente do problema. E quando coloca o Deus na frente do problema, o problema desaparece. Tem um texto da palavra de Deus que nós usamos normalmente para os não crentes. Salmo 37 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor. Nós falamos muito para as pessoas que não são crentes, meu amigo, entrega o teu caminho ao Senhor. Enchemos a boca e diz assim, confia nele. E terminamos, o mais Deus vai falar por você. Mas hoje eu quero falar para os crentes que estão aqui. Ô crente, entrega o teu caminho ao Senhor, crente. Ô crente, confia nele, crente. Ô crente, o mais Deus fará. O teu Deus é maior do que o teu problema. Você pode perder a bênção de Deus quando você exagera na dimensão do problema. Eu não estou dizendo para você que o seu problema não existe. Ele existe, sim. Mas o Deus que você serve é maior do que ele. E nele ele pode dar solução. Ele tem resposta. Deus tem vitória para a tua vida. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus agir. Deixa Deus fazer. Sabe, queridos? Esaú diz assim, eu estou a ponto de morrer. Olha só. Ele exagerou o tamanho da sua necessidade. Ele exagerou o tamanho do seu desejo. E acabou convencendo a sua alma de que não poderia esperar. Tem muitos jovens que não querem esperar em Deus. Acham que vão ficar para titios ou para titias. E por achar que vão ficar para titia ou para titia, querem ter um filho ou uma filha. Se eu vou ficar para titia, então é melhor eu ser uma titia com um filho. Não querem esperar em Deus. Salmo 40. Espere com paciência no Senhor. Não exagere a dimensão do seu problema. Deus tem algo preparado, Deus tem algo especial para nos entregar. Podemos perder a nossa bênção, irmãos, quando nós exageramos a dimensão que o problema tem. Nós podemos perder a nossa bênção quando nós esquecemos do valor que a bênção tem. No versículo 32, a parte B, diz assim, para que me serve a primogenitura? Eu vou morrer? Para que me serve a bênção da primogenitura? Através dessa frase, Esaú revelou não dá o menor valor à bênção de Deus. Ele queria que a sua vontade de comer fosse suprida naquele momento, naquela hora, naquele instante, sem pensar que no futuro a bênção lhe faltaria. Queremos ter as nossas necessidades resolvidas com um passo de mágica. Sabe, queridos irmãos e amadas irmãs, as nossas vidas, elas são feitas de processos de Deus. Há processos. Deus trabalha em nós. Deus trabalha através de nós. Deus trabalha conosco. Há os processos de Deus de transformação da nossa vida. Deus transforma,
Deus muda quadros. A bênção que Deus te fez, irmãos, ela não caiu por terra, não está no vazio, está guardada em Deus. Está guardada no Senhor. O Senhor Deus fez uma promessa a Caleb. Quando Caleb tinha 40 anos de idade, o Senhor Deus fez uma promessa a Caleb através de Moisés. Quando Moisés morreu e Josué assumiu o comando do povo, a promessa que Deus tinha feito a Caleb foi o quê? Falada de novo, foi reiterada. 45 anos depois, ou seja, quando Caleb tinha 85 anos, a promessa foi cumprida. E Caleb disse assim, olha, eu tenho a mesma disposição de quando eu tinha 40 anos. Passaram-se 45 anos desde quando me foi a promessa. E Caleb, um homem de 85 anos, ele saiu para conquistar a sua bênção. Expulsar quem? Os anaques, os invasores, aqueles que estavam tomando posse da sua bênção, mas que não era deles. Irmãos queridos, nós podemos perder a nossa bênção quando nós desprezamos, não damos valor ao valor que a bênção tem. Achamos pouco. Mas só isso, Deus? Eu merecia mais. Do que vale a minha primogenitura se eu estou a ponto de morrer de fome? Eu quero lembrar os irmãos e as irmãs. Devemos lembrar que aquilo que semeamos hoje, nós iremos colher amanhã. Podemos perder a bênção de Deus quando nós desprezamos, irmãos, as riquezas espirituais. Versículo 34. Jacó deu pão, Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilha. E ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Esaú tinha um guisado diante de si, um elemento natural. E ele tinha uma bênção da primogenitura, que é uma riqueza espiritual. A escolher a natural e desprezar a espiritual, ele, por tabela, desprezou o Senhor e acabou colhendo frutos terríveis dessa decisão. Quando precisou, a bênção não estava mais disponível. Tinha acabado. Quando nós desprezamos a bênção, irmãos, quando nós precisamos dela, não está mais. Ela acaba. A Bíblia nos fala que quando Esaú foi falar com seu pai Jacó e disse: pai, me abençoe também. Jacó disse: meu filho, a tua bênção foi dada a Isaac. Você agora vai servir a Isaac. Não tem mais a bênção para te dar. Porque ele desprezou o que tinha. Não deu valor à bênção. Ele desprezou as riquezas que haviam nesta bênção. Sabe, irmãos, fechando essa palavra, eu quero te dizer uma coisa. Jacó, eu troquei, né? Troquei aqui. Quando Esaú foi pedir a Isaac a bênção, Isaac disse assim: olha, a bênção eu já dei para Jacó. Acabou. Não tem. Não tem. Você agora, Esaú, você agora vai servir ao seu irmão Isaac e seu irmão Jacó. Acabou, não está mais disponível.
Jacó, por mais falha que Jacó possa ter, Jacó ele não falhou em valorizar o que ele podia receber de mais valioso do seu pai Isaque, a bênção. Valorizar a bênção, irmãos, é o primeiro passo para ter acesso a ela. Só podemos alcançar a bênção quando nós valorizamos a bênção que Deus tem nos dado. Quando nós reconhecemos o valor da bênção, é o primeiro passo para nós, para a obtê-la. E o contrário é verdadeiro. Quando você despreza a bênção, é o primeiro passo para você viver uma vida de derrota, porque você não valorizou, você desprezou o valor da bênção. Quando desprezamos algo, estamos fazendo um convite para que isso saia da nossa vida. Se você não valoriza a bênção, é um convite que você está fazendo para que a bênção de Deus saia da sua vida. Eu quero terminar esta palavra convidando os pais para que os pais voltem a abençoar os seus filhos. Nós tínhamos um costume dos filhos pedirem a bênção aos pais. E os pais respondiam: Deus te abençoe, meu filho. Nós estamos perdendo esse costume. E aí nós estamos perdendo o valor que a bênção dos pais tem sobre a vida dos filhos. E eu quero convidar os filhos, se você não tem, que você passe a pedir a bênção aos seus pais, pedir a bênção aos seus avós, porque há uma bênção de Deus a ser distribuída quando nós valorizamos o valor que a bênção tem. Se esta palavra, irmãos, falou contigo, se esta palavra tocou no seu coração, aplique na sua vida. Não despreze o valor que a bênção tem na sua vida. Não jogue fora a bênção de Deus, a bênção que Deus tem te dado. E o que Deus tem te dado é teu. É teu. Os seus pais são as pessoas que Deus escolheu para serem os seus pais. Não despreze os seus pais. A Bíblia diz em Provérbio: aquele que despreza os seus pais, aqueles que desonram os seus pais, os seus dias serão encurtados nesta terra e a sua luz se apaga. É princípios da palavra de Deus. É Deus que promoveu a bênção para a sua vida. Então, amado irmão e querida irmã, receba de Deus, guarde esta palavra no seu coração, não desprezando a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde nesta noite, e que as bênçãos do Senhor resida sobre a sua vida, para a glória de Jesus Cristo. Tem alguém nesta noite para